Salve Hunters, eu sou o Hunter e bem-vindo de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar do Capitão América e o Mjolnir. Vocês já viram um spoiler no título, então pega a pipoca, abre a coca e bora para o vídeo. Capitão América não era digno de empunhar o Mjolnir em Vingadores Ultimato, Steve Rogers era, e isso não teria acontecido sem Guerra Infinita. Capitão América, o herói, nunca foi digno de empunhar o Mjolnir, foi Steve Rogers a pessoa que ganhou a dignidade em Vingadores Ultimato. Facilmente, um dos maiores momentos de Vingadores Ultimato foi Rogers canalizando os poderes de Thor, empunhando o Mjolnir e enfrentando Thanos diretamente. Não foi apenas o culminar de sua história, mas também uma grande recompensa por uma cena anterior de Vingadores à Era de Ultron, amarrando as duas histórias de uma maneira mais sutil. Imediatamente após o lançamento do filme, foi muito discutido entre os fãs e até mesmo entre os criadores do filme, dado que os russos e os escritores Christopher Marcos e Steve McPhee discordavam fundamentalmente um do outro, se o Capitão América sempre foi digno ou não. Os irmãos Russo eram da opinião de que o Capitão América já era digno em Vingadores: A Era de Ultron e simplesmente optou por não envergonhar seu companheiro de equipe, Thor, ao pegar o Mjolnir. Para ser justo, o Capitão moveu ele, levantou levemente o Mjolnir. Marcos e McPhee, porém, acreditavam que o Capitão América ainda não era digno. Os fãs da Marvel parecem ter se dividido sobre o assunto, mas na verdade, de um certo ponto de vista, Steve Rogers se tornou digno após os Vingadores Guerra Infinita, e não o Capitão América. O Capitão América sempre foi um super-herói falho, por causa de suas origens profundas como um herói político nos quadrinhos e nos filmes. Ele foi imaginado como um soldado perfeito e foi mostrado em Capitão América, o Primeiro Vingador e os Vingadores, e neste último que sua natureza altruísta particularmente saiu tão arrogante em sua conversa com Tony Stark. Ele sabia o que significava se sacrificar por um bem maior, algo que já havia feito antes, mas suas ideias de ser um herói não se estenderam além disso, até que os Vingadores perderam na Guerra Infinita. Nesses 5 anos entre Guerra Infinita e Ultimato, Rogers aprendeu o verdadeiro custo da perda e lutou com isso. Mas foi essa capacidade de superar tudo, de se tornar verdadeiramente um herói, que o tornou digno do Mjolnir. A visão de um mundo preto e branco do Capitão América, bem contra o mal, é algo que ele desafiou em Capitão América: A Guerra Civil, e seus ideais acabaram levando os Vingadores a serem fragmentados. Assim como Thor precisava aprender quem ele era sem o martelo e sem o seu poder, Steve Rogers também precisava se desprender do escudo, particularmente o que o escudo representava durante anos. Rogers lutou como Capitão América e defendeu os princípios que lhe foram concedidos como super-herói, que por si só compunham sua própria moral. Mas ele esqueceu o que era perder. Além do mais, ele esqueceu como era ser normal, e assim ele continuou a operar nas sombras nos anos entre Guerra Civil e Guerra Infinita, porque ele não conseguia deixar de lado o que significava ser um herói. Sem uma guerra, ele poderia descansar? Quando Thanos e a sua Ordem Negra fizeram seu movimento para reunir as Joias do Infinito, foi quando Rogers tentou ressuscitar sua identidade de Capitão América até certo ponto, mas enquanto o escudo e o traje eram e sempre serão perfeitamente adequados para Steve Rogers, ele superou o que ambos representavam: a vitória. Ultimato não era sobre vencer a batalha ou derrotar o Thanos. Eles já tentaram fazer isso. Tratava-se de salvar aqueles que eles perderam. Foi isso que tornou um verdadeiro herói. Curiosamente, as diferenças entre o herói Capitão América e quem Steve Rogers se tornou em Ultimato estavam em exibição quando os dois se conheceram em 2012. Quando Rogers retornou à Batalha de Nova York, a atitude bombástica do Capitão América até desligou Steve Rogers de 2023. Embora o momento tinha sido interpretado como uma piada, havia um significado mais profundo de seu crescimento por trás de tudo. O Capitão América não conseguiu levantar o Mjolnir em Era de Ultron porque ainda não havia crescido o suficiente. Ele sempre foi um bom estrategista, mas não desenvolveu um temperamento pragmático e fundamentado que precisava para ser digno. Mesmo no início de Ultimato, Rogers queria vingança. Esse não era o jeito do herói. Foi a escolha de arriscar tudo para salvar todos em todos os lugares que o colocou no caminho certo. Thor entendeu isso e ele mesmo passou por essa jornada em seu próprio filme. Só demorou um pouco mais para Steve Rogers. Mas apesar disso tudo que aconteceu, ele não é 100% digno de levantar o martelo. Todos que são dignos de levantar o martelo possuem o poder de Thor, junto dele a sua armadura asgardiana. Exemplo mais recente é a Jane Foster como poderosa Thor. Nas HQs também é dessa maneira. Em Thor, a edição 337, a primeira aparição de Bill Raio Beta. Bill é um androide construído para defender o seu povo
novo. O seu caminho se cruza com o de Thor, e os dois são obrigados a se enfrentar. Após Bill vencer Thor, ele empunha o Mjolnir. Após o ocorrido, Mjolnir transforma Bill em um humanoide novamente e dá a ele a armadura asgardiana. O mesmo ocorre com Jane Foster nas HQs. Quando ela se transforma na poderosa Thor, ela ganha uma armadura asgardiana e seu câncer é curado. Mas isso não é o suficiente para provar que ele não é digno. No crossover Marvel e DC, Superman é digno de levantar o Mjolnir durante a batalha. Após isso, ele tenta levantar novamente e não consegue. Thor explica que o encantamento colocado sobre o martelo significa que ele precisa de mais do que músculos para ser levantado. Em certo ponto da história, em quadrinhos do Superman, ele seria realmente forte o suficiente para levantar o martelo de massa infinita como Mjolnir. Mas como ele conseguiu empunhá-lo em primeiro lugar? De acordo com Thor, poucos dignos foram autorizados a superar o feitiço em horas desesperadas. Aplicando o que Thor diz antes de se despedir do Superman, pode-se deduzir que o encantamento não concedeu ao Superman o poder de Thor, mas permitiria que um ser influenciasse em seu caminho. Mas se os tempos fossem desesperados e a figura que tentasse fosse digna desse ato, de certa forma, não muito diferente do movimento do Capitão América visto em Era de Ultron. Em Ultimato, era uma hora de desespero, visto que se Thanos vencesse, ele repetiria o seu ato de guerra infinita. Então, era o melhor momento para Steve Rogers ser digno de levantar o martelo Mjolnir. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Se inscreve no canal que ajuda muito no crescimento. Um grande abraço, fiquem bem.